Fala rapaziada, espero que todos estejam bem. No episódio de hoje, atravessei a cidade de São Paulo, saí de Itaquera, vim aqui em Sorocaba para fazer uma entrevista com um grande conhecido que eu pude presenciar através da rede social. O Fabão, Fábio Luiz, que já teve participações inclusive no futebol de Portugal e retornou para o Brasil recentemente. Ele vai contar para a gente como que é a trajetória de ser um jogador de futebol, as mudanças de cultura, um pouco da trajetória dele em si. Então espero que vocês gostem do conteúdo, então venham me acompanhar. E Fabão, obrigado pela participação do episódio, pela atenção aí que você me deu, recebendo aqui na sua casa aqui. Então fala aí um pouco de você, o pessoal quer conhecer um pouco de você, quem que é o Fabão, posição eu já falei que é zagueiro, mas fala um pouco da sua trajetória, as categorias de base, onde que você iniciou, fala um pouquinho aí da sua história aí pra gente. De nada, eu que agradeço, né, primeiro pela sua visita. Claro, assim que você entrou em contato comigo, eu vi o seu perfil, o seu trabalho, como era profissional, e eu acho muito interessante isso. Eu também que vim de comunidade, né, de dificuldade, então quando eu vejo alguém tentando trazer um pouco sobre como é a realidade, né, de um menino que saiu da dificuldade, que ainda está lutando, né, pelo seu espaço, porque no futebol profissional é assim, é muito difícil chegar, mas também se manter é muito difícil. Então, quando você está trazendo esse conteúdo para trazer um pouco, né, de clareza para aqueles que estão tentando e lutando para que eu possa de alguma forma, né, ajudar. Certo. Você veio de qual estado? Você é daqui mesmo de São Paulo? Veio de qual comunidade, de qual região que você vem? Eu sou de Santos, Você é de né, Santos? litoral daqui de São Paulo. Nasci ali em Santos, mas sempre fui criado ali em São Vicente, Praia Grande, né? Então conheço bem ali a região. Iniciei minha trajetória num projeto de parceiro da bola, que é lá em São Vicente mesmo, né? O projeto ele é do Nilson e é um cara assim que dá muita oportunidade para muitos garotos. E eu comecei assim, cara, com 13 anos eu iniciei no projeto, né? E com 14 anos fui fazer teste no Flamengo e acabei passando. Então assim, foi um ano de projeto. E depois acabei ficando 3 anos lá na categoria de base do Flamengo, né, na qual onde eu pude me profissionalizar, conhecer alguns jogadores, né, com o qual tive a oportunidade de trabalhar também. Que jogador? Fala aí pra rapaziada. Quem do Flamengo aí, um cara conhecido que você teve a oportunidade de jogar? Bom, hoje o melhor do mundo, né, o Vinícius Júnior, a gente fez base, apesar dele ser um ano mais novo, né, ele como sempre já vinha mostrando um bom trabalho e jogava na categoria acima. Ele também como Lincoln, Hugo Souza, que hoje está no Corinthians, e outros jogadores também, né, que fizeram parte dessa trajetória, inclusive o Alexandre também, que está na França, está no Lille. São grandes jogadores que participei, né, da base juntos. Ah, isso. E eles eram pessoas que eram da resenha, era da zoeira. Você que jogou, é legal, né? Saber que você já Sei, jogou com sei. pessoas aí conhecidas do melhor do mundo. Eles eram da resenha, eram mais acanhados porque era jovem. Como que era a transição deles, já pensando no futuro próximo, né? O profissional. Vinícius Júnior é a mesma coisa de antigamente agora. Brincalhão, sorridente, um moleque muito feliz, né? Que se diverte dentro de campo. Então, assim, eu morava no alojamento, ele não morava, mas sempre passava lá no nosso quarto, ficava na resenha, até porque também tinha outros jogadores que eram mais novos no meu quarto e a gente ficava brincando, resenhando, e era assim, sempre de boa, uma amizade muito boa, muito tranquila. Bacana. Lá no alojamento, era tranquilo. A gente sabe que tem muitos lugares que o alojamento, inclusive de clubes grandes, tem muitos problemas. Lá do Flamengo é uma estrutura realmente bacana, uma estrutura que realmente é acolhedora, bacana. Como que funciona lá? Sim, a categoria de base lá no Flamengo, na minha época já era muito bem valorizado, hoje em dia está muito mais cuidado, né? No profissional, ou na base lá, né? Não tinha problema, cara. Lá era um lugar onde a gente se sentia muito bem, muito confortável, onde também tinha muita segurança, a gente se sentia muito bem, não tinha do que reclamar. Certo. E qual que você acha que foi a sua maior dificuldade para se manter? A gente sabe que o Flamengo é um clube grande, tem muitas situações. Qual foi a sua maior dificuldade? Você chegou a ser relacionado em algum momento no profissional ou realmente você nem teve oportunidade e já migrou para outro clube? No Flamengo eu fiquei até a categoria do sub-20, né? A transição do 17 para o 20. Então não cheguei a ficar a base toda, né, no Flamengo. Eu acho que a dificuldade maior foi depois que eu saí do Flamengo, porque a gente tem essa falsa impressão de que por você ter feito base em time grande, você automaticamente vai jogar em qualquer outro time, e não foi assim, né? Foi um processo assim.
complicado. Primeiro porque eu ficava 6 meses longe da minha família, quando tinha férias, né, no meio de ano eu ia para casa e era um mês só, depois eu voltava e ficava direto o ano inteiro. Então assim, eu senti muita dificuldade. Quando eu voltei para casa, que eu me desliguei do Flamengo, eu não queria continuar. Eu ficava tanto longe, tanto tempo longe de casa, e também financeiramente não era como hoje em dia, que os jogadores já recebem 15, 20, sei lá quantos mil. Então assim, quando eu cheguei em casa quis relaxar um pouco, descansar, mas aí eu vi que eu precisava daquilo, né? E foi quando eu dei um acordão assim e eu fui para Volta Redonda, né? Fui para Volta Redonda na intenção de jogar a Copa São Paulo. Infelizmente houve um problema na inscrição e eu não pude jogar, joguei só o Carioca. E depois eu fui para o São Caetano, né? No São Caetano eu tive a oportunidade de jogar a Copinha em São Paulo, né? Eu joguei a minha primeira e última, né, Copa São Paulo, que foi em 2019 ou 18, se eu não me engano, né? E dali eu tive a oportunidade depois de ir pro Criciúma, peguei também o resto do final da base, sub-20 e sub-profissional. Certo, do Criciúma, tinha alguém que era de mais nome, um cara mais experiente, que ainda às vezes até segue no nosso futebol brasileiro, ou migrou para a Europa? Cara, no Criciúma, eu ainda também era muito novo no futebol, então não conhecia muito jogadores assim. Tinha alguns jogadores muito experientes, né? Um deles que eu gostava muito era o Sandro, né? Que hoje tá no Rio de Janeiro, tá? Eu me esqueci agora ao certo o nome do clube, que era um zagueiro muito experiente para mim, né? Que me ensinou muitas coisas. Tinha treinadores também de muita relevância, inclusive que me levou, que me subiu para o profissional, era o Roberto Cavallo, então no qual eu sou muito grato, né? Mas o Criciúma, assim, é um clube grande também, de muita tradição, então eu tive muita felicidade, né, de subir profissional ali e iniciar minha carreira profissional. Certo, algumas pessoas eu já conversei, não jogador, mas algumas pessoas que também passaram base lá em Santa Catarina. O clima realmente influencia para o jogador, assim, porque lá é um pouquinho mais frio que umas regiões. Você que é acostumado, você falou que jogou em Santos, que é uma terra, querendo ou não, de calor. Aqui a gente vive um pouquinho mais calor. Lá é frio, é. O clima influencia também, às vezes, na adaptação muito do jogador, ou você acha que isso não tem tanta relevância? Para alguns tem muita relevância, né? Lá, quando eu cheguei ainda, era tempo bom, não estava muito frio, mas eu lembro, se eu não me engano, no final do ano, que esfriava um pouco mais. Bom, se eu não me engano, eu cheguei a pegar 3 graus, né? 3 graus lá, então, assim, era um pouco frio, mas nada de que, bom, eu estava fazendo o que eu amava, né? O que eu amo até hoje, então, trabalhar no frio, né? Com essa experiência também, ela é diferente, ela é gostosa. Mas assim, nunca me atrapalhou, mas tem algumas coisas que são diferentes, né? Que dificulta, né? O aquecimento, tu tem que tomar muito mais cuidado com lesões e tal, mas é bom, é bom. Certo. E a transição daqui Brasil, Europa, Portugal? Uhum. Como que foi? A linguagem é bem parecida, né? Mas questão de cultura, você sentiu bastante? Questão de alimentação? Ou para você sempre foi muito tranquilo? O pessoal lá é um país que é acolhedor, não é acolhedor igual, querendo ou não. O Brasil é um país que, quando vê um jogador de fora assim, tem um acolhimento diferente. Agora, Europa, geralmente, alguns falam que é de boa, outros falam de preconceito. Como que foi sua adaptação lá em Portugal? A minha chegada em Portugal, ela foi muito boa, foi muito tranquila, foi saudável, né? Como se possa dizer. Não foi uma ida com muita dificuldade. Eu estava na Portuguesa do Rio, né? E estava jogando ali a Série D. E estava indo bem, se eu não me engano, acho que eu tinha jogado apenas 4 ou 5 jogos. No meu primeiro jogo, a estreia lá, eu fiz gol, né? E logo depois, o treinador, né, da equipe do Belenense, lá de Portugal, na segunda liga, ele me mandou mensagem. Eu até estranhei, falei, isso aqui deve ser, Fake. deve ser bobeirinha. Mas que nada, era um cara muito sério que me ligou, quis conversar comigo, saber sobre a minha família. Isso já mostrou um profissionalismo e uma forma de abordar um atleta diferente, né? Acho que aqui no Brasil às vezes falta um pouco disso, de você se conectar com a pessoa, não somente com o atleta. E, bom, ele resolveu tudo realmente para eu ir para lá. Eu conversei com o clube porque eu tinha contato, mas eles entenderam, viram com bons olhos, né? Viram que também é um ponto que eu devo ressaltar, que é muito importante, que infelizmente hoje no Brasil alguns clubes dificultam a ida de um jogador e acaba atrasando o sonho deles e o jogador fica no clube, no fim não acaba sendo aproveitado e depois de um tempo acaba rescindindo e o jogador perde uma oportunidade. Eles me liberaram, o presidente também sou muito grato, a todos os treinadores que também eram na minha época,
E bom, cheguei em Portugal, era um país diferente, ainda assim era a mesma língua, então facilitava um pouco, mas é uma cultura diferente, o profissionalismo ele é um pouco mais rígido, é um pouco mais firme, né, eles são, e eu acho que acrescentou muito, né, tanto no profissional para mim, também como dentro de campo, taticamente eles são muito mais disciplinados, tecnicamente também porque eles são esforçados, diferente do brasileiro, o brasileiro ele já nasce com esse dom, só que eu acho que A gente parou no tempo em algum aspecto. sim, sim, taticamente eles são um pouco mais evoluídos. Então, assim, quando você tem jogadores que taticamente cumprem muito bem, às vezes a técnica ela não sobressai tanto. Então, mas lá se alia muito bem isso. Tive um pouco de dificuldade no início para jogar, mas mais por eu não acredito que isso seja preconceito, mas eu acho que eles entenderam que eu precisava de um pouco mais de tempo para se adaptar ao futebol de lá, né? E depois de 3 ou 4 meses eu pude estrear e quando eu estreiei foi muito bom, joguei uma sequência muito bom de jogos, é um campeonato muito competitivo, muito rápido, né? E na qual pude me adaptar também, pude crescer muito profissionalmente. E bom, Portugal em si é um país também muito bom. Europa, né? Então, assim, é uma cultura diferente, as ruas, segurança, casa, isso dá um conforto a mais para você trabalhar. Certo, você falou que aqui no Brasil tinha um pouco mais de dificuldade da pessoa lidar com a diferença do pessoal do profissional, né? Que eles, a Sim, pessoa realmente foca muito no profissional. Lá a escola deles realmente é boa nesse sentido, eles sabem trabalhar bem o mental do atleta, tem alguma coisa específica lá, ou é a mesma coisa nesse sentido aqui do Brasil? Você ressaltou vários elogios aí em alguns sim, sim. aspectos lá de Portugal. Eles trabalham bem já estão avançados nesse sentido de trabalhar o pessoal lá do pessoal também do atleta? Eu acho que não há muita diferença, até porque aqui no Brasil também tem muito. Isso é uma coisa que tem evoluído muito nos últimos anos, né? Acho que acredito também através desses grandes clubes que ultimamente estão crescendo, como o Palmeiras, Flamengo, eles têm disponibilizado mais recurso humano, né, com o atleta, mais cuidado com o atleta. E lá em Portugal também eles seguem esse padrão, né? Não somente o jogador ter que jogar, ter que treinar, mas não, tem um lado pessoal, o lado familiar também que tem que ser cuidado, a mente do atleta, porque dependendo, por exemplo, era uma mudança de cultura, uma mudança de futebol, não é simplesmente porque você sabe jogar que você vai chegar lá, vai chegar jogando, há um período de adaptação, Processo, né? sabe? Então, assim, tanto Portugal e Brasil, nesse aspecto, estão um pouco parecidos, sabe? É claro, tem alguns clubes que não se preocupam tanto, outros se preocupam mais, mas eu acho que tá bem semelhante. Certo. E a sua transição de voltar de Portugal para o Brasil, como foi? Você já estava querendo voltar? Foi uma opção? Como que foi a questão em A questão si? da volta, A né? questão da volta. É, cara, foi mais uma questão de mercado mesmo, de oportunidade. Apesar de ter sido muito bom em Portugal, eu não tive tantas oportunidades quanto eu acho que eu merecia. Por diversos fatores, também não, não consigo responsabilizar ninguém. Sim. Acredito que pela circunstância, pelo campeonato, assim, teve algumas oportunidades para continuar lá em Portugal, mas bom, eu sou um pouco falar do Brasil não tem como, né? Eu sei como que é, tem esse lado também de família, amigos, Sim. a facilidade. Aqui no Brasil também eu tive, por mais que eu não seja ainda um jogador muito experiente, eu tive alguns clubes que eu joguei e fui muito bem. Então, Pessoas, né, que é, também então ajudaram acabou chegando bastante. muitas outras oportunidades de jogar aqui no Brasil e claro, quando veio a oportunidade de São Bento, eu vi com bons olhos, né? É um clube com grande tradição, né? Com oportunidades grandes de acessar a um do Paulista, né? Na qual já tive a oportunidade de jogar também. E eu sei quanto é importante, quanto é bom, quanto é valorizado. Então, assim, me motivou muito, né? Também a saudade da família, né? De casa, a gente veio, acabou ficando um pouquinho mais, acabou. Bom, vamos continuar por aqui, depois mais para frente a gente volta. A carreira é assim, né? Sim. Futebol, uma hora você tá num clube, outra vai a mudança. Para Sim. você essas mudanças, a sua adaptação é tranquila de lugares assim, de mudanças assim, para você é tranquila, é normal? É uma Cara, escola, né? O futebol é uma escola, e vai ensinando também, a gente é, tem que saber lidar, né? é normal, a gente acaba se acostumando com isso, mas é claro, é muito melhor quando você tem mais tempo de trabalho, mais tempo de adaptação, né? Quando você chega num clube onde você consegue jogar ali seus 30 jogos e para a próxima época você já continuar no próprio
no mesmo clube, no clube, né, na qual você já se familiarizou, você já tem um contato, uma identidade com o clube, com a cidade em si, porque a gente acaba criando raízes, né? Acaba criando amigos e quando você muda muito, você sempre tem que iniciar novos ciclos. Faz parte, mas a gente acaba acostumando, né? Sim, sim. E lá nos treinamentos do São Bento, como que são os treinamentos? Você já é um dos caras mais experientes? O São Bento fez uma transição de jogadores, são mais jovens, são mais experientes? Como que é a questão lá do São Bento? Cara, o São Bento é um clube muito bom, com grandes profissionais, atletas também muito profissionais. Tem alguns jogadores que são mais experientes, alguns também são, não vou te dizer assim, tão novos, né? Que Sim. 25, 26 já tem também só 5, 6 anos de profissional, teoricamente. Mas é um time bem mesclado, é um time muito experiente, é um time onde os mais velhos ajudam os mais novos também ajudam os mais velhos. Né? Também tem a comissão técnica que são muito inteligentes, que sabem lidar com tudo isso. E está sendo uma boa pré-temporada. Certo. O horário de treino de vocês geralmente é na parte da manhã? Tem dois horários de treino ou é um treino só? Então, como é pré-temporada, a primeira semana tem sido dois períodos, Dois né? Dois períodos. períodos. Mas vai mesclando. Geralmente, os treinos são na parte da manhã. Agora que na pré-temporada, duas vezes na semana, são dois períodos, né? Mas geralmente é na parte da manhã. Certo. Quando que começa a competição, o campeonato? Quando que vai começar? Quais são as perspectivas? Bom, dia 15 de janeiro a gente já tem a nossa estreia, né? Contra o Primavera. Né? Vai ser uma estreia já que já mostra, né, o nível da competição, é uma boa equipe, mas a gente tem procurado se preocupar com a gente, trabalhar, né, nossa pré-temporada ela tem sido muito boa e eu acredito que temos tudo para fazer um bom trabalho, né, alcançar nossos objetivos, o objetivo do clube, objetivos pessoais também, e é nisso que a gente tem focado, né, mas a nossa estreia é dia 15 agora já, e estamos bem preparados, a preparação foi muito boa, fisicamente, taticamente, tecnicamente também. Certo, bacana. Isso é mais da parte dele. Agora eu quero saber uma pergunta que eu sempre faço no meu canal. O que que o futebol significa na sua vida? Bom, o futebol ele é muito importante, é claro, né? E é na qual eu. É até engraçado dizer porque quando mais novo, eu nunca pensei em jogar futebol. É claro, eu jogava futebol, mas eu nunca pensei no lado profissional. E quando as coisas foram começando a acontecer para mim, eu vi que era algo que eu amava, sabe? Era algo que eu acordo pensando em jogar futebol, né? E quando eu tô dentro de campo, eu vejo que vale a pena. Porque é muito difícil, realmente, o processo de chegar ao profissional, o processo de manter o profissional. Mas quando você está dentro de campo, você vê que aquilo ali vale a pena, sabe? Aquele friozinho na barriga antes do jogo, a ansiedade quando começa o jogo, aquela adrenalina, quando você ganha, acaba disputa, você acerta uma jogada, você está muito feliz, daqui a pouco mais uma, mais ou menos, e você já fica, sabe? Esse mix de emoção ali é incrível. Então, é muito bom. Certo? Você quer deixar algum recado para alguém? Tem alguma pessoa bem específica que te ajuda bastante nessa parte psicológica, essa parte de te incentivar mesmo assim? Bom, primeiro, né, vem Deus, né? Eu sou um cara que tem muita fé em Deus, eu sou cristão, então Jesus Cristo tem me ajudado muito nesse processo. É um conselho que eu posso deixar para alguns jogadores que querem entregue o seu caminho a Deus primeiro, né? E as demais coisas ele fará. E também é o lado da família, né? A família ela é muito importante. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha família também, minha mãe, meus irmãos que estão sempre me apoiando. Tem o dono do projeto no qual eu iniciei, que ele para mim é um paizão, né? Ele me tirou de uma situação que era muito difícil na época, né? Ele me conheceu e deixou participar do projeto quando minha mãe estava sem água e sem luz. Então assim, ele foi lá em casa, ele viu a situação, ajudou, tirou a gente daquela situação. E é um cara que eu torço muito, espero que dê tudo certo para ele. E também outras pessoas que acabam fazendo parte, né? Amigos também que são muito E importantes, é mas saber reconhecer. Eu acho que sim, isso é sim. o importante a gente não esquecer as nossas origens, né? E é Uhum. o que eu falo, futebol sem preconceito, a gente tem que dar voz a todas as pessoas, pessoas às vezes que são pouco ouvidas e cada um tem sua história diferente. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem. Forte abraço. Abraço. Obrigado.